Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Admirando Matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre multiplicação e divisão de monômios. Mas antes, uma informação muito importante. Na multiplicação e na divisão de monômios, não há a exigência de que os monômios sejam semelhantes. Então não é preciso que os monômios tenham uma parte literal exatamente igual. Se a parte literal for diferente, ainda podemos multiplicar ou dividir. E agora que sabemos disso, vamos começar pela multiplicação. Bom, para podermos multiplicar monômios, basta seguir alguns passos. Primeiro, multiplicamos os coeficientes desses monômios e sempre tomar cuidado com a regra de sinal. Feito isso, vem o segundo passo. Se esses monômios apresentam a mesma letra, então conservamos a letra e somamos os expoentes dessas letras. Isto é, aplicamos a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. E o terceiro passo é caso as letras sejam diferentes, aí é só agrupá-las. Vamos ver os exemplos agora e utilizar esses passos para resolvê-los. Nosso primeiro exemplo é multiplicar mais 9x ao cubo por mais 5x. Bom, nosso primeiro passo é multiplicar os coeficientes, então fazemos mais 9 vezes mais 5. E como é uma multiplicação, temos que tomar cuidado com a regra de sinal. E como os dois monômios apresentam a letra x, vamos manter o x e somar os expoentes. Lembrando que quando não aparece expoente, consideramos sempre 1. Então vamos só reorganizar os termos para facilitar. Essa expressão vai ficar igual a mais 9 vezes mais 5 vezes x ao cubo vezes x. Bom, mais 9 vezes mais 5 é igual a mais 45. Copiamos o x e somamos os expoentes, 3 mais 1, que dá 4. Então obtemos 45x elevado a 4. E essa é a nossa resposta. Não precisamos aplicar o passo 3, pois nesse exemplo não temos letras diferentes. Então só reforçando os passos aqui nesse exemplo. Primeiro passo, multiplicamos os coeficientes, mais 9 vezes mais 5, que dá mais 45. E o segundo passo, como a letra é a mesma, conservamos o x e somamos os expoentes, 3 mais 1 igual a 4. Nosso próximo exemplo é menos 20c vezes mais 2ab. Nesse caso, vamos multiplicar os coeficientes e agrupar as letras já que são diferentes. Então, só reorganizando, temos menos 20 vezes mais 2 vezes c vezes ab. Bom, menos 20 vezes mais 2 é igual a menos 40. Menos com mais é menos e 20 vezes 2 é igual a 40. E agrupamos as letras CAB. E essa é a nossa resposta, menos 40 CAB. Não precisamos aplicar o segundo passo, pois não temos letras iguais. Então, só reforçando, multiplicamos os coeficientes menos 20 vezes mais 2, que dá menos 40, e agrupamos as letras CAB. Nosso último exemplo de multiplicação é menos 8am vezes menos 9mp ao cubo. Nesse caso, vamos aplicar os três passos. Vamos multiplicar os coeficientes, vamos conservar a letra m e somar os expoentes, e depois agrupar com as outras letras a e p ao cubo. Então, só reescrevendo, temos menos 8 vezes menos 9 vezes a vezes m elevado a 1 vezes m elevado a 1 vezes p ao cubo. Bom, menos 8 vezes menos 9 é igual a mais 72. Menos com menos dá mais e 8 vezes 9 é igual a 72. E somamos os expoentes da letra m. 1 mais 1 é 2. Então obtemos mais 72a m ao quadrado p ao cubo, que é a nossa resposta. E reforçando novamente, multiplicamos os coeficientes, menos 8 vezes menos 9, que dá mais 72. Conservamos a letra m e somamos os expoentes, obtendo m ao quadrado, e agrupamos com as outras letras, obtendo mais 72a m ao quadrado p ao cubo. Esses foram nossos exemplos de multiplicação. E agora vamos para a divisão. Os passos são bem parecidos aqui. O primeiro passo, ao invés de multiplicar, vamos dividir os coeficientes, sempre atento à regra de sinal.
O segundo passo, se os monômios tiverem letras iguais, conservamos essa letra e ao invés de somar, vamos subtrair os expoentes. Isto é, aplicamos a propriedade da divisão de potências de mesma base. E o terceiro passo é se forem letras diferentes, mantemos elas onde estão. Então vamos aos exemplos. Nosso primeiro exemplo é mais 27x elevado a 5, y elevado a 7, dividido por menos 9x, y elevado a 4. Bom, para facilitar vou transformar em uma fração. Vai ficar mais 27x elevado a 5, y elevado a 7, sobre menos 9xy elevado a 4. E agora vou separar essa fração em 3 novas frações, ficando mais 27 sobre menos 9, vezes x elevado a 5 sobre x, vezes y elevado a 7 sobre y elevado a 4. E agora vou utilizar os passos acima. Vou dividir os coeficientes, mais 27 dividido por menos 9 é igual a menos 3, pois mais com menos dá menos e 27 dividido por 9 é 3. E agora vou conservar as letras x e y e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar x elevado a 5 menos 1 e y elevado a 7 menos 4, obtendo assim menos 3x elevado a 4 y ao cubo, que é a nossa resposta. O nosso próximo exemplo é mais 10x ao quadrado y ao quadrado dividido por mais 2x ao quadrado a. Vamos transformar em uma fração, obtendo mais 10x ao quadrado y ao quadrado sobre mais 2x ao quadrado a, e vamos separar essa fração, obtendo mais 10 sobre mais 2, vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado, vezes y ao quadrado sobre a. O primeiro passo é dividir os coeficientes. Mais 10 dividido por mais 2 é igual a mais 5. O segundo passo, conservar a letra x e subtrair os expoentes, 2 menos 2. E o terceiro passo, manter y ao quadrado sobre a, já que as letras são diferentes. Assim temos 5 vezes x elevado a 0 vezes y ao quadrado sobre a. Aqui temos algo muito importante. Qualquer valor elevado a 0 é sempre igual a 1. Então nosso x elevado a 0 é igual a 1. E assim temos 5 vezes 1 vezes y ao quadrado sobre a, que é a mesma coisa que 5y ao quadrado sobre a, que é a nossa resposta. Então, fazendo uma pequena observação aqui. Na divisão, quando os dois monômios têm uma parte exatamente igual, como nesse caso, os dois têm x ao quadrado, podemos simplesmente cancelar e olhar só para o que sobrou. Então cancelamos o x ao quadrado com o x ao quadrado, sobrando só mais 10 dividido por mais 2, que dá mais 5, e o y ao quadrado sobre a, obtendo assim 5y ao quadrado sobre a de uma forma mais rápida. Então, reforçando os passos desse exemplo, primeiro dividimos os coeficientes, depois conservamos o x e subtraímos os expoentes. Como eles são exatamente iguais, se preferir você pode cancelar. E manter as letras diferentes onde estão, ou seja, mantemos y ao quadrado sobre a. E o nosso último exemplo de hoje é menos 8a elevado a 4, m elevado a 5, dividido por menos 9a quadrado, m elevado a 5. Transformando em uma fração e separando essas frações, obtemos menos 8 sobre menos 9, vezes a elevado a 4 sobre a quadrado, vezes m elevado a 5 sobre m elevado a 5. Bom, podemos cancelar m elevado a 5 sobre m elevado a 5, e vamos olhar para o que sobrou. Menos 8 dividido por menos 9, como a divisão não é exata, mantemos como fração e apenas aplicamos a regra de sinal, menos com menos dá mais. E conservamos o a e subtraímos os expoentes, 4 menos 2. Assim, obtemos mais 8 sobre 9a ao quadrado, que é a nossa resposta. Reforçando os passos desse exemplo, dividir os coeficientes. Se não for divisão exata, manter como fração e aplicar só a regra de sinal. Cancelar os termos que são exatamente iguais e conservar a letra a e subtrair os expoentes. Bom, esses foram nossos exemplos de divisão de monômios. E chegamos ao fim da nossa aula sobre multiplicação e divisão de monômios. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!